A primeira vez veio a carta dela. Só que minha mãe não estava preparada para ela poder vir escrever, né? Ela editar e a médium escrever. Não. O que foi o que foi concedido para ela foi o Dr. Bezerra de Menezes, patrono da Casa Perseverança, um espírito superior que ajudou muita gente no passado e autorizou a carta que ela escrevendo sobre, ela fala na carta que está muito orgulhosa da minha mediunidade. Graças à minha mediunidade, ela tem contato da família, ela pode saber da família, e através da minha mediunidade eu consigo passar para os irmãos, os filhos dela, como é que ela tá. E uma das coisas mais maravilhosas ainda, que eu comecei a fazer minha viagem astral, me encontrar minha mãe, eu soube por ela. Ela tá morando com a minha avó, ela reencontrou a mãe dela. Ela tá morando numa casa junto com a minha tia também, que já tinha falecido, que desencarnada, minha tia Malika, é o apelido dela. Ela tá morando na mesma casa com a minha avó, minha tia Malika, e ela me levou na casa dela, aonde eles estão. No plano espiritual, a família tem direito a uma casa. Com 30 mil bônus horas trabalhado, você tem direito de comprar uma casa. Assim, a família não é aqui, que o irmão, o filho, o pai, todo mundo tem uma casa. Não, lá há uma casa por família. Então, estão morando todos juntos. A família inteira moram juntos lá. Gente, lá é totalmente diferente daqui. Não tem briga. Lá é paz e amor o tempo todo. Pelo menos nas colônias, né? Nas colônias. Cada vídeo eu vou falar um pouco dos lugares, das coisas do plano espiritual, né? Tem umbral, pessoas que com mágoas não são resgatadas de primeira, vão para o umbral. E graças a Deus, a minha mãe, com as minhas orações, ela se achou, se encontrou a minha avó, encontrou os irmãos delas também que faleceram. Então, uma coisa que eu fiquei, uma das viagens astrais que eu encontrei com a minha mãe, eu fiquei muito surpresa. Minha mãe dando aula. Falei, né? Depois eu parei para pensar, minha mãe aqui na Terra, ela veio para cumprir, ela teve oito filhos. Minha mãe praticamente não concluiu a segunda série, sustentou a gente trabalhando duro como faxineira em banco, fazendo faxina, construiu a casa dela, nos criou. Se hoje eu tenho consegui estudar, graças a ela, sabe, comprava material escolar, roupa, uniforme, tudo certo na escola. Antes de ser empresária, vendedora de malas, que eu sou hoje, meu primeiro emprego, eu era cabeleireira. Eu trabalhei, tive salão de beleza. Ela comprou minha primeira chapinha para me ajudar, sempre me apoiando e tudo, a minha mãe. Aí eu cheguei na sala de aula, lá no plano espiritual, eu olhei minha mãe. Sua mãe tá ali. Falaram para minha, a Benedita tá ali. Eu fui, olhei para ela, minha mãe dando aula, a sala cheia de alunos, né, os espíritos do mundo espiritual, minha mãe dando aula, eu sentei perto dela, fiquei olhando, admirando, depois eu pensei, gente, minha mãe precisou vir daquele jeito, mais ignorante, né, para poder passar por tudo que ela passou para cumprir a passagem dela aqui na Terra. E então, eu lembro que eu falei para ela, eu posso apagar o quadro para a senhora? Ela pode? Eu apaguei o quadro lá. Olha só o quadro, ela dando aula, minha mãe dando aula. Me surpreendeu muito. Minha mãe evolução. Aí na carta que eu recebi psicografada, que não foi nem ela que me mandou, foi a mentora dela, Maria Tereza. A mentora dela assinou aqui por ela. Aqui na carta está falando que para acalmar os corações dos familiares de Benedita Taine da Conceição, né? Nossa querida irmã foi resgatada
E aqui está falando também de como ela está vivendo agora. No começo, ela não aceitava que tinha desencarnado. Minha mãe, cabeça dura, não aceitava, porque ela perdeu. É aquilo, pensa de uma coisa, gente, nós estamos aqui, nós perdemos a minha mãe, uma pessoa. Minha mãe, quando se foi, ela perdeu todos nós, 8 filhos. Então você imagina como fica a pessoa quando desencarna. Por isso que é importante a prece, você orar por ela, rezar pela pessoa, fazer uma prece para conversar com ela, para acalmar o coração dela. E eu não sabia de nada disso, passou muito tempo. E ela tentando entrar em contato comigo, que era mais fácil, só que eu não, minha mediunidade era muito fraca, não tinha despertado. Ela vinha falar comigo, eu acho que eu ficava igual sem entender nada. Eu falava, lá eu deveria ter falado, mas não lembro, e não passava recado. Gente, eu sou com a mãe, mas não era o recado que ela queria. Depois que aflorou a mediunidade, começamos a conversar, a entender. E aqui na carta ela ainda fala, me agradece muito por tudo que eu fiz por ela, a paciência, e ela está muito orgulhosa da minha mediunidade. Graças a mim, ela consegue saber da família. Quando eu subo, a gente conversa muito. Então ela deve estar sabendo da família através de mim. Claro, elas têm autorizações para vir visitar, mas não é sempre, tá? Não é sempre que ela pode. Então é mais fácil se encontrar comigo. Das últimas vezes, ela estava dentro da casa dela, uma casa branca com uma escada na sala. Outra vez eu encontrei minha avó, soube que elas estavam juntas. E é gratificante você estudar e entender o que acontece. Antigamente eu era uma ignorante, não sabia. Aquilo, não sei se eu julgava, medo, não sei. Estudei, entendi. Antes de falar qualquer besteira, é bom estudar, se informar, antes de acusar alguma coisa errada, né? Me acolheu muito, perseverança. Graças a eles, eu consegui me entender o que eu sempre fui, só aflorou agora. É inacreditável. Porém, eu não tenho tanto contato com ela como eu tenho com meu marido. Tem muito mais. Meu marido, e depois eu vou voltar a falar sobre a vida como ele está. Lá, ele está bem, graças a Deus. Eu tenho muito mais contato com ele. Desde quando ele desencarnou, eu já tive 104 encontros com ele. Com a minha mãe foi mais 25. Minha mãe bem menos, bem menos. Com certeza ela pergunta como estão os filhos dela. Sempre pergunta, né? Tem coisas que eu não lembro. Mas da carta não foi ela ainda a carta que ela escreveu, foi a mentora dela, autorizou para mostrar, para acalmar o coração da família, que ela foi acolhida, que ela está bem, está no plano espiritual. Como disse no começo, ela não queria aceitar que ela tinha desencarnado, que estava enganando ela, mas depois quando ela tá aqui na casa, depois que ela encontrou com a mãe dela, ela falou assim, epa, então é verdade, minha mãe lá tinha falecido, eu via, ela está aqui, então eu também estou. Então, onde ela começou a encaixar as coisas, entender mais as coisas, ela se aceitou. Foi aonde demorou eu receber essa carta, tá? Porque enquanto o espírito não tiver evoluído para poder, como é que se fala? Uma evolução para entender. Calma, você só pode falar com a tua família quando você estiver bem. Se você não estiver bem, você pode prejudicar seus entes queridos também lá na Terra. Sua família lá na Terra. Então ela teve que se encontrar, ter o equilíbrio dela. Aí foi onde ela teve autorização e é onde ela me mandou essa carta. Hoje aí nós temos contatos, temos contato da minha mãe. Às vezes eu tô triste, né, eu foco o pensamento nela, vem ela todo dia na minha cabeça, parece que ela tá falando alguma coisa comigo.